Calibre 40, jagunço, é um lixo. As armas matam. Mas quem é você? Você está preparado? Este canal tem um compromisso de fazê-lo entender o mundo das armas, com técnica, responsabilidade e segurança. Sou o professor Pedro, instrutor de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal, com mais de 30 anos de experiência. Não gostaram da introdução? Então assista até o fim, que você vai se irritar ainda mais. Calibre 40 é um lixo. E olha só, olha aqui, ó. Eu tenho a minha G45 9mm. Eu tenho essa daqui que não é minha, que fique claro isso, né? É uma 23C. Olha aqui que o jagunço fez. One shot, one kill. Cortou o slide, ele fez um foguinho aqui. Eu acho que é para impressionar o maluco, né? No momento ali, na situação, ele saca, mostra essa porcaria aqui e o ladrão se assusta. Mas enfim, isso aqui, gente. E aqui eu tenho, aqui sim, já uma pistola, embora não concorde com o tamanho dela, mas é uma 29 geração 4, 10mm. Aqui a conversa já é outra, né? Mas 9, 40 e o 10. Vamos falar um pouquinho, jagunço? Vamos lá. O que é o calibre 40? Além de não ser nada. O calibre 40 é quando ainda na época, né, dos mitos, dos folclores, né, que se falava no tal do Stopping Power, aquele assunto mais do que já enterrado, sepultado, né, inexistente, porque eu reitero a ideia, o indivíduo que ainda sustenta a tese do Stopping Power para as armas curtas, tá? Que fique claro, nós estamos falando de armas curtas, jagunço, curtas, tá? Aquele indivíduo que ainda sustenta o Stopping Power para as armas curtas, desculpa, ele está totalmente desatualizado, tá ok? Desatualizado. E o calibre 40, ele nasceu nessa época que ainda, né, se reconhecia esse instituto, Stopping Power. As forças de segurança norte-americanas, eles queriam um calibre, até entendendo que em combate não estavam encontrando tanta efetividade no 9mm. Eles queriam alguma coisa com mais volume, com mais impacto, enfim, ainda reconhecendo o Stopping Power, ok? Foi quando disseram, né, indicaram que se voltasse para o 45, eles não queriam o 45, citaram o 10mm, acharam algo muito pesado, um calibre extremamente volumoso, uma capacidade menor, recuo, custo do equipamento, enfim. Então não optaram, até porque o calibre 10mm, né, é dito pela história norte-americana, que é um calibre muito utilizado em caça, tá? É um calibre pesado, é um calibre para arma curta, voltado ali para aquela situação que o indivíduo sai ali para caçar, para pescar, enfim, né? E se depara com um animal de grande porte e acaba tendo que utilizar a sua arma curta. Então eles criaram aqui o 10mm, tá ok? Até, aliás, é um calibre que já vem sendo trabalhado, eles começaram a utilizar o 10mm. Eu não vou entrar aqui no mérito, na história desses calibres, até porque nós ficaríamos muito tempo aqui falando, tá certo? Mas enfim. Então o calibre 40 ele foi destinado ali muito para caça. E para o uso militar, para o uso policial, não foi aceito. Mas, enfim, queriam um calibre diferenciado. Foi quando desenvolveram, a Smith Wesson apresentou o calibre 40, que nada mais é do que um 10mm com menos carga, com menos energia. Porém, uma coisa que eu achei, até na época, né, nós conversávamos muito, eu debati muito, sempre opinião minha, tá ok? Essa é a minha opinião a respeito. Eu acho que você não começa uma arma pela munição, desenvolvendo ali a munição. Você começa uma arma pela estrutura, pela arma de fogo. Eles pegaram o quê? Pegaram 10mm, estruturaram para o calibre 40. Desenvolveram uma munição com menos energia, um pouco menos de recuo, enfim, apesar de eu ter um pico de pressão muito elevado no 40. Então o calibre 40, quando foi introduzido nas forças de segurança, em uso efetivo, eles perceberam que não havia, muito ao contrário, que aquela efetividade que eles ainda tinham no 9mm, ainda havia no 9mm,
eles praticamente perderam no calibre 40. E por que perderam, né? Uma coisa até muito interessante, gente. Quando a gente fala em uma lesão de incapacitação, nós temos que pensar no que, gente? Até abrindo aqui um parênteses, quando eu fiz aquele vídeo lá, até para aqueles que não assistiram, assistam, eu fiz aquele vídeo lá citando o calibre 380, em nenhum momento, que fique claro isso, gente, em nenhum momento eu disse que o 380 é mais efetivo que o 9mm. Eu nunca disse isso e jamais diria, porque seria uma estupidez da minha parte, tá ok? Em nenhum momento eu disse isso. Eu disse que não se despreze o calibre 380, ou 9 Kurz, enfim, o 9x17, enfim. Não se despreze ele, que realmente ele é um calibre efetivo, não quanto um 9mm, mas não se despreze o 380. Mas aqui, se vocês me perguntassem, poxa Pedro, mas qual é a sua opinião para uma arma de fogo em combate? Sem dúvida nenhuma, Jacos, sem dúvida nenhuma, é o 9mm, acabou. É o 9mm. E percebendo isso, o FBI, lá em 2010, 2011, eu não vou lhe precisar agora a data, mas algo em torno disso, 2012, algo em torno disso, eles começaram a fazer os estudos a respeito do quê? Stopping Power, envolvendo o calibre 40. E perceberam que a efetividade dele, dadas todas as considerações a serem feitas, porque quando você fala em um calibre efetivo para você cessar a agressão, gente, você não pode pensar apenas, né, no que não se existe, né, no Stopping Power, naquele volume, naquela massa de projétil. Você tem que pensar não só na velocidade, você precisa pensar no quê? No comportamento da arma. Você precisa pensar no recuo da arma, no desgaste do armamento. E por que isso, gente? Vejam só, quando você tem um calibre que você trabalha com um pico de pressão mais elevado, você tem o que no armamento? Maior desgaste, ok? Você tem um custo operacional com esse armamento maior. O que aqui para nós, aqui no Brasil, o que isso reflete? Onde isso reflete? No treinamento. Então o pessoal acaba treinando o quê? Menos, gente. Foi por isso que eu fiz o comparativo do 9 com 380. Você tem um custo operacional de treinamento menor com 380, maior com 9mm. Eu acredito, né, como eu sempre digo aqui, né, o óbvio tem que ser dito, né? Porque até alguns já sei que um monte vão me criticar, vão me xingar, mas eu já estou acostumado com isso e para mim não faz a menor diferença aqueles xingamentos, até porque eu estou trazendo a informação com propriedade, tá certo? Pelos testes em que nós fazemos aqui. E nós percebemos aqui que nesses testes também, lógico, logo depois, né, muito depois, né, do que foram feitos lá nos Estados Unidos, o pessoal do FBI, eles perceberam que o que? A efetividade do calibre 40, por uma série de fatores, era muito baixa. De 70% a 80% num confronto policial, de 70% a 80% os disparos que são realizados, o policial erra. Ok? Começa aí. E eles perceberam que esses erros, essa incidência de erros no calibre 40 foi maior do que no 9mm. Ok? Vamos lá. Segundo, penetração. Há um entendimento que esse projétil, dependendo da estrutura do indivíduo, mas há um entendimento aí pela instituição, pelo FBI, que tem que haver uma penetração ali dos seus 30 a 45 centímetros no corpo para haver uma incapacitação. Como isso eu já disse em outros vídeos, alguns. Nós temos ali a tríade do disparo, né? Topografia de entrada, local de entrada, o quanto ele penetrou e o quanto ele lesionou. Então quando o pessoal fala energia, dane-se a energia, gente. Se não foi feito, se o disparo não foi efetivo, se o local que foi atingido não é um local que venha provocar uma lesão de incapacitação, ele vai continuar em combate, ok? Então essa questão de energia, que tem mais energia, que tem isso, que aquilo, ô Jagunço, isso aqui é arma de fogo. Não é videogame, tá ok? Não é videogame, isso aqui é uma arma de fogo, tá? Que fique claro isso, Jagunço. Então vamos lá. Então eu preciso do quê? De penetração. Eu tenho uma condição, uma efetividade de engajamento de alvo com 9mm maior que o 40. Eu tenho uma penetração de 9mm maior que o 40.
Eu tenho uma perda de massa dependendo da munição, que isso foi algo que depois do FBI, nessa orientação que foi dada, e os fabricantes norte-americanos, eles investiram muito nisso. No desenvolvimento do que, gente? Projétil. Trabalhando o projétil. Voltando para o 9mm. Inclusive as forças de segurança norte-americana e do Brasil também estão se reestruturando no 9mm. Nós temos a nossa querida Polícia Federal, que percebendo essa mudança quando houve lá fora, eles se mantiveram no 9mm, eles não saíram do 9. Vamos sustentar o calibre, que realmente é um calibre efetivo. E deram o pulo do gato. Foi sensacional essa ideia, não partiram com essa ideia de acompanhar uma opinião que ainda estava em estudo, uma opinião externa, e partir para o calibre 40, como aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal, aconteceu com a Polícia Militar, que inclusive a Polícia Rodoviária Federal, percebendo que a efetividade do 9 ela é realmente maior, voltaram para o 9mm, compraram as Glocks em calibre 9mm, gente. Então, se eu falar para vocês, ou se alguém disser que o calibre 40 ele é um calibre fantástico, eu digo, isso aqui é uma gambiarra. O calibre 40 é uma porcaria. Você quer ter efetividade com o disparo, você precisa de treinamento, você precisa ter um desgaste menor do seu armamento, é o calibre 9. O calibre 40, gente, isso aqui para um indivíduo excêntrico é legal. Eu acho bacana, né? Eu gosto de enfeite, peso de papel, encosto de porta. Eu acho bem bacana. Mas pro tiro, pra segurança, gente, isto é uma porcaria, tá ok? Vamos fazer alguns testes aqui, como nós fizemos aqui com o 357, 38. Eu vou fazer hoje aqui esse comparativo aqui do 9mm 40 e o 10mm, tá ok? Todas com munição original, para vocês terem uma ideia aqui dos números. Mas eu reforço a minha tese, não vou entrar aqui, me aprofundar mais nessa explicação, porque até alguns, inclusive, né, colaboradores, aqui uns seguidores nossos, né? Pô, mas não tem tiro, não tem tiro. Tem pessoa que só quer ver tiro, não quer informação, né? Então quando você começa a falar muito, o pessoal fala, pô, você falou demais. Então para ele até incomoda muito informação. E eu digo o seguinte, gente, para você que se sente incomodado com a informação, você não quer aprender. Porque não basta você ver o disparo, mas não saber o que aconteceu, o porquê que aconteceu. Então você precisa, para entender isso, o quê? Informação, tá ok? Informação, e é o que eu estou tentando passar. E hoje nós vamos aqui fazer os disparos, farei alguns disparos, mas para aprofundar mais no assunto, venham aqui para a ASA, venham fazer um curso com a gente, dos vários cursos que nós temos aqui, inclusive estamos finalizando aqui um curso de balística forense, onde eu vou aprofundar muito esse assunto, inclusive com testes de armamento, tá? Nesses calibres, o 40, o 9mm, 380, fuzil, enfim, para o pessoal ter uma ideia. Essa questão energia, até teve um indivíduo lá, mas eu sou formado em física, química, biologia, enfim, eu que eu fiz pós-graduação na NASA, que não sei o quê. Cara, isso não me interessa. Aqui, nesse momento, no momento do confronto, a estrutura do indivíduo que você vai pegar, como foi, enfim, por uma série de fatores. Esta série de fatores analisadas, sendo consideradas, eu vou dizer para você, o calibre é 9mm. Ponto. Pedro, mas se você não fosse utilizar, qual seria a sua segunda opção de calibre? 45. Ou seria o 9 ou 45. Mas para não perder aquela questão do treinamento, voltaria para o 380, sem dúvida nenhuma. Mas o calibre 40, apenas para peso de porta, jagunço. Para defesa, eu não uso. Eu acho isso um lixo, ok? Um lixo. Vamos lá. Bom, vamos começar? Quero chamar a atenção que eu vou utilizar munição original, munição CBC original, munição operacional, munição de uso, tá ok? Aquela munição que você estaria com ela na rua, tá? Munição operacional, munição padrão de uso. Não é munição de treinamento, não é NTA, tá certo? Munição de uso, que fique claro. Vamos lá. Eu vou começar primeiro aqui. Vamos começar aqui com 9mm. Eu vou fazer o disparo aqui no cronógrafo, buscando uma distância
três. Isso. Temos aqui os 3 metros, esquentando a pista. Estamos aqui esquentando a pista. Fria. Quanto? E 25 FPS. Ok? Vamos agora para o 10 milímetros também. Munição aqui operacional, munição padrão. Faixa 29, arma curta. Os mesmos 3 metros. Ok? Está quente. (10 milímetros, gente. Lembrando, gente, que nessa pistola, nessa G29, se fosse uma G30, eu teria um cano maior. E eu acredito que aquela medição ali, como nós fizemos aquela relação com 38, eu tenho quase certeza que seria a mesma coisa aqui, tá? Eu tenho aqui um cano curto, 1,5 polegadas de efetividade de cano, além da câmara de explosão, que o pessoal, quando conta o cano, ele conta a extensão inteira. Mas o percurso, a queima, o deslocamento do projétil, ele começa aqui, tá ok? Aqui. Tá? Então nós temos aqui um pouquinho mais de 1 polegada, pouco cano para ter esse aproveitamento de gases. Por isso me deu aquele 1081. Percebam que bem mais baixo que o 9 milímetros, ok? Vamos fazer agora no 40. Até o adjetivo que eu queria usar, o Vitor aqui pediu para que eu não falasse, mas enfim, vamos lá. Calibre 40. Pista quente, calibre 40. Olha lá, jagunço. 863. 863 contra 1225. 863. Você quer que eu elogie isso aqui? Esse lixo? 863. Lembrando, gente, vamos lá, voltando aqui. Como é que eu consigo falar bem desse calibre? Quando nós fizemos ali a medição, vamos lá, 1225 no 9, 1081 no 10, 863 no 40, tá ok? Então, se nós fizéssemos a relação aqui entre o 40 e o 9 milímetros, eu teria aí algo de 20%, mas dependendo do tipo de munição, tá? É que a gama de material para o calibre 40 ainda é menor ainda. Nós temos uma gama maior para o 9 milímetros, o que é normal, o que é natural, até porque é um calibre muito utilizado. Aliás, como eu já disse isso em outro vídeo, das armas curtas, tá? De 10 munições vendidas mundialmente falando, 9 é do calibre 9 milímetros, tá ok? É muito comercializado esse calibre, que na minha opinião é um calibre excelente, um calibre fantástico, muito extremamente efetivo. Então, com essa perda extremamente considerável, também considerando um pico de pressão muito elevado, para o treinamento, para uma recarga de munição, eu vou ter um custo operacional muito mais alto, o que pode me trazer o quê? A dificuldade de treinar mais, menos treinamento. O desgaste do armamento maior. Então não tem como, gente, não tem como falar bem desse calibre, tá ok? Mostrei aqui para vocês também o 10mm, como eu disse e repito, acredito até que se fosse no modelo 30, na G30, tivéssemos aí um aproveitamento maior,
mas ainda eu acho que ficaríamos abaixo do 9mm, tá certo? Então quando me pergunta, Pedro, que calibre você considera ser o mais ideal, ser o calibre bom para uma defesa? 9mm, gente. Mas lembrando que em relação ao 380, eu tenho um custo ainda um pouquinho mais alto, mas longe de ser, eu vou trocar o meu 9 por um calibre 40 ou um 10. De jeito nenhum, jagunço, de jeito nenhum. Como eu falei, vou devolver esse aqui para o nosso amigo. Eu não tenho aqui na academia, isso é uma questão pessoal. As pessoas quando chegam aqui, eu queria tirar de 40. É uma questão pessoal, sim. E eu não estou falando, qualquer que seja o fabricante, gente. Para mim a questão é o calibre, tá? Não é questão do fabricante, de forma alguma. Imagina, que é isso. É o calibre, tá? O calibre 40, ele não é um calibre efetivo, não é um calibre que eu considero e não é um calibre que eu tenho nem para instrução, tá bom? É isso, gente. Armas matam, né? Acho que o 40, sei lá, viu? Mas quem é você, jagunço? Abraço!